Glória a Deus, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um devocional aqui com a gente. Esse final de semana eu estive um pouco sumido. A gente estava no retiro espiritual de homens, onde ali a gente imergiu para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Tanto é que eu fiquei até rouco. E aí não tive tempo, gente, literalmente, para poder parar, fazer os nossos devocionais, fazer aquele momento de oração. Mas a gente já está voltando com tudo em nome de Jesus. Foi um retiro extraordinário e necessário para as nossas vidas, tá bom? Mas hoje eu tenho uma palavra gloriosa da parte de Deus que vai abrir a sua mente para muita coisa, tá bom? Eu queria ler Jeremias capítulo 29 e antes disso já vai deixando o seu like, já comenta aqui abaixo, já compartilha também para seu amigo, para seu familiar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar forte ao coração dele. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sino de notificação para você receber logo quando a gente colocar um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe sua vida. Jeremias capítulo 29. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse texto aqui, eu fiz questão de trazer ele para mostrar o que Deus pensa ao teu respeito. Em muitas situações que a gente às vezes quer que Deus haja de uma forma e Ele não age, a gente pensa que Ele não nos ama, que Ele não está nem aí para a nossa situação, mas a verdade é que os pensamentos deles são maiores ao nosso respeito. Ele já viu o que a gente não viu. Ele já viu o perigo lá na frente. É por isso que Ele não permite, repito, Ele não permite que algumas coisas cheguem nas suas mãos. Ele não permite que aquela porta se abra, que aquela faculdade não te aceite, que aquele relacionamento não dê certo. Porque os pensamentos, eles são maiores. A visão dele é mais apurada, é mais ampla. Ele já sabe onde aquilo vai dar. Então, para não nos perder, ele entra com um não. E é sobre isso que eu quero falar hoje, os nãos necessários de Deus. A gente por si só não gosta de ouvir não. Mas você que é pai, você que é mãe, quando você diz não para o seu filho, é porque você não ama ele? Claro que não. Porque você sabe que aquilo ali ou não é prioridade no momento, porque tem outras coisas, ou aquilo não vai fazer bem para ele. Então, é um cuidado para aquele filho. 1 Samuel 16 vai falar sobre a história de Samuel, o profeta, juiz e sacerdote de Israel. Ele foi ungir ali o novo rei de Israel, porque o antigo rei, Saul, estava pecando, estava fazendo o que não era para ser feito. E o texto vai dizer, 1 Samuel 16, que Deus chama Samuel para ir ungir o novo rei, que a gente sabe que seria Davi. E aí Samuel vai para a casa de Jessé, o pai de Davi. Samuel chega lá, 1 Samuel 16, no versículo 7, ele vai olhando os filhos, manda chamar os filhos, Jessé chama os filhos bonitos, e aí o que é que acontece? O profeta olha o primeiro e fala assim, olha esse daqui é o rei de Israel, o perfil de guerreiro forte. O nome dele era Eliabe. Ele olha para Eliabe e fala assim, esse aqui é o novo rei de Israel. Não tem como. O profeta estava na terra dizendo, é esse. Só que Deus do céu olha para a terra e fala, não é esse. A terra estava dizendo que era. O profeta estava dizendo que era. Mas Deus, com a visão mais apurada, disse, não é esse. Por que Deus impediu
que Samuel ungisse Eliabe como novo rei. Porque em 1 Samuel 15, no versículo 26, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor rejeitou Saul. E no versículo 7 de 1 Samuel 16, a Bíblia vai dizer que Deus estava rejeitando Eliabe. Foi Deus falando para Samuel assim, eu vou dizer não aqui, porque senão eu vou trocar um rei rejeitado por outro rejeitado. Tá entendendo? Eu vou trocar 6 por meia dúzia. É por isso que o não de Deus chega. Para não repetir a mesma história, para não repetir o mesmo ciclo de fracasso. Para você parece bom, mas eu já conheço o coração de Eliabe. Eu sei, é igualzinho a Saul. Não, já tenho rejeitado. E aí vem os outros filhos, mas os 7 filhos na casa, e Deus fala não para todos. A casa de Davi agora se encheu de respostas negativas. Não para tudo que é lado. E a gente não entende, muitas vezes, Deus, porque o Senhor não permite que a vitória chegue. O Senhor não permite que eu faça isso. O Senhor não permitiu que acontecesse isso. E é só não. É o não de Deus que está te salvando. Não é porque o não de Deus chegou que significa dizer que você está numa condição ruim. Ele está te preservando e cuidando de você. Você quer ver que o não de Deus é necessário e nos salva? Gênesis 2,17, Deus vai falar: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você morrerá. Aqui é o não de Deus que te livra da morte. Morte física, morte espiritual, morte emocional, morte nas finanças, morte na família, tudo. O não dele chega para te livrar da morte. Gênesis 2,18 ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Mariei uma disjuntora idônea. Aqui é o quê? É o não de Deus que te tira da solidão. O não dele também é bom. Às vezes ele está te vendo triste, abatido, solitário. E o não dele naquele momento, para contrariar a nossa vida, não é para nos deixar sozinho, não é para nos deixar triste. Não. Ele te tira dessa solidão. Só ele consegue fazer isso. Gênesis 8,21 ele fala: não tornarei a amaldiçoar a terra. É o não de Deus que tira a maldição. É o não de Deus que não permite que a maldição toque na tua família, que a praga chegue na tua casa. É o não de Deus que lhe preserva, que fala muitas vezes para você: não abra sua vida para aquela pessoa, não ande com fulano de tal. É o não dele que preserva a sua vida e que tira a maldição. É o não que ele chega para o diabo falar: não toca, porque esse aqui é meu. É o não de Deus que tira a maldição. Josué 10,8 fala: não temas, Josué, porque eu estou entregando nas suas mãos os seus inimigos. Sabe o que é isso aqui? O não de Deus tira o medo. O não de Deus não é só para te barrar, não. Esqueça isso. O não de Deus aqui tira o medo que há dentro de você. Os bloqueios, os traumas, o medo de viver algo novo. O não de Deus consegue tirar isso. Então, hoje, aceite o não do Espírito Santo. Aceite o não de Deus. Não temas, não tenha medo. O não dele te levanta e tira todo o medo da sua vida. Jeremias 1,6 ele fala: não digas, eu sou só uma criança. Porque Jeremias correndo: Senhor, vou falar porque eu sou só uma criança. Não diga isso. Aí é Deus falando assim: olha, o meu não te encoraja. O meu não te levanta. Está percebendo como o não de Deus faz a diferença na vida do homem? E Mateus 16,24 fala assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, até para seguir a Jesus, você primeiro tem que dizer não a você mesmo. Os nãos são necessários na vida do cristão. Então, o não de Deus não é só para te barrar, te parar. Às vezes sim, que a gente está indo para um caminho que não é para ir, para caminhar, mas é também para levantar, encorajar, tirar maldição, tirar todo o medo, encorajar, abençoar, tirar da solidão, livrar da morte. O não de Deus é necessário para a nossa vida. E aqui o não de Deus encheu a casa do Davi, porque se Samuel unge algum daqueles irmãos de Davi, seria a perdição da nação, até que, depois de 7 nãos, que é o não perfeito, a totalidade perfeita, o 7, número da perfeição de Deus, conclui na casa de Jessé
vem o sim de Deus, que é Davi. Aleluia. E eu profetizo neste dia que o sim de Deus vai chegar. O sim, enquanto o não está chegando, dê glória a Deus. É porque Deus estava esperando finalizar o ciclo perfeito de nãos, que é quando Ele vai te moldando, te formando, Ele vai te livrando, te encorajando, tirando o medo, te abençoando. O não dele é bênção para a sua vida. Enquanto o 7 ainda não chegou, vai glorificando, porque Deus ainda não concluiu o processo de crescimento. Quando Ele concluir esse ciclo de nãos, se prepara, porque tem o sim de Deus chegando. O Davi de Deus, o sim de Deus, ele vai chegar. Agora chegou o teu momento. Agora chegou a tua hora. Agora chegou o momento de te levantar nessa terra. Chegou o momento de mudar essa situação, porque você já está pronto para assumir aquilo que eu tenho para você. Você já está pronto para ir para a próxima fase. Então, enquanto o sim não chega, que é aquilo que você quer que aconteça, muitas vezes não é nem bom, mas aquilo que Deus tem para você, aquilo que você já tem orado, que Deus já tinha falado que cumpriria na sua vida, enquanto isso não acontece, glorifique pelos nãos, porque se não fosse o não dele, você não estaria nem aqui. Se não fosse o não dele para o diabo não te tocar, você não estaria aqui. O não dele tirou o medo, o não dele te encoraja, o não dele te abençoa, o não dele tira a maldição, o não dele te levanta. Então glorifique a Deus pelos nãos. Quando ele cumprir esse ciclo de nãos na sua vida que já está sendo bênção, o sim chegará e você vai glorificar ao nome do Senhor para todo sempre. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, essa chave, guarde, aleluia, e viva um dia abençoado na presença do Senhor. Quando o não de Deus chegar, glorifique, porque o pensamento dele é muito mais alto. Ele já viu o que você não viu. Deus abençoe.